E no Placar Entrevista, vamos trazer aqui um convidado especial. Estou ao lado de André Avelar. Tudo bem, Avelar? Como é que tá? Tudo ótimo, Quesada. É um prazer falar com você. E Samuel Ongarato, que é o sócio-diretor da Fatal Model. O Memphis chegou com a ajuda de um parceiro. Agora fala-se em Pogba, em Verratti, em Sérgio Ramos. O que seduz tanto essas empresas a realizarem esse tipo de parceria com o Corinthians para trazer um grande jogador ou grandes jogadores como esses que eu estou citando? Samuel, como vai? O que seduz a Fatal Model a ser parceira do Corinthians na tentativa de trazer, por exemplo, Paul Pogba ao timão? Boa tarde, Quesada. Boa tarde, Avelar. Queria agradecer aqui esse espaço dentro aqui da Placar para poder conversar um pouquinho com vocês. Parabéns pelo programa também. E o que nos orienta hoje, né? É o objetivo da empresa, da Fatal, buscar times na Série A e, obviamente, poder associar a marca da Fatal Model com um time, né, com mais de 30 milhões de torcedores, né, com um time tradicional, um time com o quilate do Corinthians, juntamente com o Pogba, que é um atleta internacional, para a gente seria um divisor de águas. E isso foi o que nos orientou na hora de propor, né, de fazer esta proposta aí para o Corinthians. Olha, é uma pergunta que eu não sei se você vai conseguir responder, mas... Pois não. No perfil da consumidor, da Fatal Model, o que representa o torcedor corintiano? Desculpa, quantos corintianos estão... Vocês têm esse controle? Quantos corintianos acessam o site Fatal Model? Infelizmente não temos esse dado, Quesada, mas posso te dizer que no mês passado tivemos 22 milhões de usuários únicos acessando a Fatal Model. Certamente tivemos alguns corintianos ali, mas não sei precisar o número, enfim, e para que time torcem, né? Ongarato, Avelar, prazer falar com você. Obrigado por esse espaço, obrigado por atender a gente. Eu queria saber a posição da Fatal depois do comunicado do Corinthians, dizendo em rede social que recebeu, sim, um contato por e-mail, o marketing do Corinthians recebeu um contato por e-mail, mas que não negociava. Então, minha pergunta é, qual é exatamente esse ponto que está, por favor? Legal, Avelar. A Fatal, ela fez uma proposta, nós fizemos uma proposta para o Corinthians, nós não, em nenhum momento a gente falou que negociou com o Corinthians sobre isso, então a gente fez uma proposta, ao passo que o Corinthians, pelo que eu vi na nota, agradeceu, né, e recusou. Nós já estivemos, eu já estive no Corinthians, foi em agosto deste ano, né, lá no Parque São Jorge, fomos recebidos lá pelo CEO, mais alguns diretores, abrimos discussão para nos conhecer e também falamos sobre algumas propriedades de uniforme, mas não tocamos adiante nenhuma discussão a partir desta reunião. E a gente não caiu de paraquedas no Corinthians. A Fatal Model é cliente dos LEDs do Corinthians desde 2022, né? Então a gente adquire aí propriedade de LED do Corinthians já, se eu não me engano, iniciou ali pelo meio de 2022, né? Então a gente não caiu de paraquedas lá no clube, não. Agora, Samuel, para entender, né? Fred Luiz é com quem vocês conversaram, é isso? Que é o CEO do Corinthians? Se eu não me engano, sim, foi o CEO do Corinthians, mas, se eu não me engano, estava presente diretor enfim, alguns diretores da área de marketing, né? Porque assim, você fala de propriedade na camisa, né? Não necessariamente precisa ter isso, né? O fato só de, por exemplo, usar o jogador também como um garoto propaganda, desde que o jogador aceite, já vejo como um grande negócio nesse sentido também, né? Vamos imaginar Paul Pogba, tá?
digamos que a Fatal Model não coloque a marca dela nesse momento na camisa corintiana, mas tem um grande parceiro, que é o jogador, que vai vestir a camisa do Corinthians. Então se associa uma coisa à outra, né? Mas na prática, como é que isso funcionaria? Na verdade, Quesada, como a gente não abriu negociação, a gente não discutiu esses pontos, né? E isso também seria importante, caso o Corinthians tivesse interesse, né, poder fazer uma contraproposta e levar adiante como poderia acontecer esta parceria, né? Que tipo de publicidade a gente poderia utilizar com a Fatal Model. Nesse aspecto, a gente em nenhum momento discutiu isso com o Corinthians. Mas teria que fazer com as duas pontas, jogador e Corinthians, é isso? Acredito que este poderia ser um caminho, né? Este poderia ser um caminho. Nós fizemos apenas fizemos apenas uma proposta, né? Se fosse negociada a partir dali, enfim, teria que ver quais contrapartidas estariam amarradas, tanto por parte do atleta quanto por parte do Corinthians. Mas, novamente, destaco, né? Isso é bem importante porque, Quesada, na mídia saiu em vários veículos de imprensa, em alguns, que a gente teria negociado. A gente não negociou, em nenhum momento isso foi discutido. A gente só fez uma proposta. Avelar? Então, mas existe esse interesse em, por exemplo, patrocinar ainda com ou sem Pogba, ter a sua marca estampada no Corinthians? Existe, se eventualmente o jogador não vier, há uma negociação em aberto ainda? Sim, uma ideia? Sim, Avelar, tanto que esta foi uma das conversas que nós tivemos em agosto, quando estivemos lá no Parque São Jorge, e o interesse da Fatal era entrar como patrocinador no uniforme do Corinthians, né? Nós já éramos patrocinadores nos LEDs do Corinthians, mas, obviamente, entrar na camisa, né, é um interesse que nós temos. A gente vem também negociando com alguns outros times aqui do Brasil, né, da Brasileirão Série A, que fazem parte deste campeonato, e o objetivo da empresa estar cada vez mais presente no futebol, né? E a gente enxerga o Corinthians como seria um divisor de águas para a gente, né? Um time deste tamanho, com esse número de torcida, com essa importância, para a gente seria um divisor de águas aí. Hoje também saiu na imprensa a doação da Fatal Models para a vaquinha do estádio do Corinthians, para a Neoquímica Arena. Essa é uma forma de aproximar o torcedor corintiano. O torcedor corintiano grita a plenos pulmões: o Corinthians não é brincadeira. Como foi a recepção, como foi o retorno que vocês tiveram da torcida corintiana após o aporte que vocês depositaram? Não, foi bem legal. Estamos tendo várias manifestações de torcedores, também manifestações de torcedores de times adversários ao Corinthians, pedindo para que a gente possa também apoiar o time deles, seja para adquirir jogadores para reforçar o time para o ano que vem, ou então para alguma estrutura específica da arena, né, ou do CT. Então, esses pedidos são bem comuns, assim, e se intensificaram ainda mais depois desse apoio que a gente fez ao Corinthians. Ô, Avelar, é bom a gente lembrar que o Luan foi para o Vitória, né? Então, como foi essa negociação, Samuel? Quando o Luan foi para o Vitória, e qual foi, de fato, a participação da Fatal Model nessa transação, na ida do Luan para o Vitória, inclusive é jogador do Corinthians? Legal, Quesada. A gente já fez vários aportes, né, e apoios diferentes, de diferentes formas ao Vitória. Vale lembrar que o Vitória foi o time, o principal parceiro que nós temos hoje, e foi muito importante também para nos abrir as portas para o futebol brasileiro. Nós iniciamos o nosso relacionamento com eles na Série C, perduramos toda a Série B e esse ano
estivemos na Série A com o Vitória e renovamos contrato agora para o ano que vem com o Vitória. A gente já apoiou eles em equipamentos para academia, apoiou eles em obras de infraestrutura da arena, em várias ocasiões. E nessa ocasião fui contatado pelo presidente Fábio Motta, que me disse, isso foi início do ano passado, que gostaria de trazer o Luan, né, como uma aposta para o time, mas precisava de um apoio para pagar algumas taxas específicas, que agora não lembro de cabeça quais eram estas taxas, né? E a Fatal Model aportou o valor integral dessas taxas para que pudesse viabilizar trazer o Luan aí para compor, né, o elenco do Vitória naquele momento. Se eu não me engano, foi ali em janeiro e fevereiro desse ano, né? O modelo Pogba, então, a gente pode deduzir que seria algo parecido, algo nessa linha. Pogba, Verratti, o Sérgio Ramos ou quem quer que seja. A gente está aberto para discussão, Avelar. Na verdade, a gente fez uma proposta que se deteve muito mais na nossa possibilidade do que a gente pode fazer em termos de valor para aportar o Corinthians e como isso se daria, aí a gente precisaria, né, caso, obviamente, o Corinthians tivesse interesse de negociar, sentar com o Corinthians e esmiuçar isso, né, e detalhar isso, como é que esse aporte poderia acontecer, né, se seria pago a remuneração do jogador, se não, se seria um aporte para o clube de outra forma, mas, de novo, né, a gente nunca discutiu isso com o Corinthians. Longe de duvidar da capacidade financeira da empresa, mas existe um teto, um limite, porque são estrelas, são de renome internacional, a gente trabalha com teto, assim, com limite? Hoje, a Fatal, ela tem um faturamento na casa de 10 milhões, um pouco mais do que isso. É válido destacar que... Por mês? Por mês. Por mês, exatamente. A gente prevê um crescimento bastante expressivo desse valor para o próximo ano. Se pegar o nosso Media Kit, né, a Fatal, o produto Fatal Model existe desde 2016 e a gente dobra de faturamento desde 2016 até aqui. E então a gente tem previsto um crescimento de faturamento para o ano que vem. E é normal para uma startup, né, ela reinvestir, não focar em lucro, mas focar em crescimento. E nós, como uma startup, hoje nós temos 400 colaboradores, focamos muito em crescimento, tanto que, como sócio, a gente nunca retirou nenhum real de lucro desde 2016 até aqui, né? Por quê? Porque a gente reinveste 100% do nosso faturamento no crescimento do negócio. Então, isso é possível para Fatal Model, é algo que acontece no mercado das startups e a gente tem, sim, capacidade financeira de poder aportar esse valor para o Corinthians, caso o clube tivesse interesse. Então, é possível, sim, a gente poder fazer esse investimento. Agora, Samuel, longe de ser puritano, você vai entender minha pergunta. Por exemplo, o jogador, de repente, é muito religioso, não consome bebida. Então, de repente, chega lá o Johnny Walker e vai querer patrocinar o jogador. E o jogador fala, não quero, não topo. De repente, o jogador não fuma. Aí chega aí uma empresa, né? Chega uma Souza Cruz da vida e... não fumo. E o cara é casado e, né, enfim, sem ser puritano, mas de repente também não quer associar o nome à plataforma, né? Isso também pode acontecer, né? Eu estou perguntando isso porque, assim, a Fatal Model ofereceu ajuda, se o Corinthians aceita, tem que conversar, obviamente, com o staff do jogador, né? Eu imagino que esse, né, Avelar, que esse seja todo o processo para se fechar, né, uma parceria que envolva a Fatal Model, o Corinthians e o jogador, né? Acho que é isso, né? Aí fecha-se uma parceria nesse sentido. Perfeito, Quesada. Acredito que isso tem que ser um negócio que deve ser fechado dentro deste triângulo que tu mencionou.
É comum, sim, a questão de ter desafios morais com relação à Fatal Model. Também, tu muito bem pontuou aqui vários outros exemplos de negócio que também têm desafios morais, né? Então, pega a indústria de armamento, pega, por exemplo, há um tempo atrás se falou muito, né, sobre empresas da área de fast food, a questão do colesterol e tudo mais. Então, estas questões, elas fazem parte, né? A gente, aqui como empresa, respeita a opinião de todo mundo e está aqui, com a missão maior de trazer informação, né, sobre o mercado de acompanhantes, que é um mercado que hoje tem, no Brasil, se estima de 1 milhão a 1,5 milhão de pessoas trabalhando como acompanhantes, são pais de família, mães de família, que atuam nessa profissão, seja como negócio principal ou como um complemento de renda, e que são pessoas como qualquer outra que merecem respeito também, né? Estão ali para cumprir um papel social, que no Brasil hoje a profissão ela é uma profissão que ela é permitida, ela é legal, ela nunca foi ilegal, né? Mas que carece de uma regulamentação, né? Então, esse é o papel da Fatal como empresa, que é abrir este debate, né? E a informação, na nossa visão, é o principal, a principal arma, né, contra o preconceito. Não estou aqui colocando o preconceito como algo negativo, né? Mas o preconceito, ele faz parte muitas vezes porque a gente não conhece como funciona um determinado mercado. Por exemplo, você mencionou aqui, Quesada, a questão do tabaco, né? Mas talvez uma pessoa que seja contra o tabaco, ao conhecer toda a cadeia do tabaco, né, saber quantas pessoas empregam, quantas famílias, produtores rurais e assim por diante, pode acabar tendo uma percepção diferente sobre esse mercado. Então, a gente acredita que isso possa acontecer o mesmo com a Fatal Model. Tem uma última pergunta, Ongarato. Atualmente, a Fatal trabalha com quantos times de futebol? E se a experiência do Vitória é uma experiência positiva? Legal, Avelar. Eu preciso atualizar esse número, porque só ontem, e eu estou vindo de Maceió, nós fizemos uma parceria com 4 times, é algo inédito na história, né? Nunca um patrocinador sentou na mesa com 4 times que são rivais no campo, né? Mas que são colegas fora do campo. Então, apoiamos lá o CRB, o CSA, o ASA e o Penedense, e vamos patrocinar eles ano que vem aí no Campeonato Alagoano, muito sobre a ótica da luta contra o preconceito, que os 4 times compraram isso como um valor. O preconceito muito numa visão bem genérica, né? Porque temos diversos preconceitos, preconceito, por exemplo, com a mulher no futebol, que algumas vezes acontecem episódios, preconceito de racismo também, que é uma outra forma que, às vezes, a gente também enxerga dentro do futebol. Então, estaremos com essa bandeira. E o Vitória enxergou isso primeiro do que todo mundo, né? E comprou esse valor junto com a gente, né? O aporte financeiro também foi importante para o clube naquele momento, que estava precisando, né? Se eu não me engano, o Vitória tinha, naquele momento que a gente entrou como parceiro, 8% de chance de subir para a Série C, para a Série B, desculpe, né? Ele estava na Série C, e que legal que nós temos uma frase, né, que a sorte favorece os bravos, né? Então o Vitória comprou, né, o nosso patrocínio, né, e levou à frente e acabou aí conseguindo a classificação para a Série B, né? E hoje está na Série A, se manteve na Série A. Samuel, para fechar, nessa interação com torcedores do Corinthians, outros torcedores que querem também o apoio da Fatal Model, né?
Qual foi a coisa mais curiosa, engraçada que você ouviu? Porque é óbvio, né, que a gente ouve muita coisa engraçada, ri, brinca, enfim, né? Somos brasileiros, né? A gente ri de tudo e acha tudo graça, enfim, né? Mas alguma coisa que você possa contar, porque é diferente, né? Do ponto de vista do patrocínio, vamos chamar, nem sei se esse é o termo, é o patrocínio tradicional, que eu também nem sei bem o que é isso, mas enfim, né? É algo um pouco fora da casinha, a gente não está acostumado, está se acostumando agora por tudo que você está explicando para a gente, né? Mas conta alguma curiosidade nessa interação com torcedores que querem a Fatal Model apoiando o time de coração, colocando dinheiro, trazendo grandes jogadores para o time ficar mais forte. Se você puder contar alguma coisa para a gente aí. Claro. Rapidamente, Quesada, e se me permitir, só uma breve explicação, acho que vale a pena destacar que a Fatal Model ela é um classificados virtual, né? Assim como os jornais tinham os classificados que anunciavam acompanhantes, então não tem nada de inovador no nosso negócio. A Folha de São Paulo, a 0 Hora, nos seus classificados de domingo também tem acompanhantes anunciando. A única diferença do classificado de jornal para a gente é que no site da Fatal tem foto e nos classificados de jornal não tem. Mas é o mesmo modelo de negócio. Nossa remuneração não vem da intermediação de compra e venda de serviços sexuais. A gente vende anúncio, né? Assim como a LX faz, né? Então isso é importante dizer. Mas realmente a gente entende assim e vê com bons olhos essas brincadeiras, né? Que acabam aparecendo no futebol, porque também é uma forma de poder debater sobre este assunto que é um tabu hoje, não só no Brasil, mas no mundo, né? A sexualidade, né? E a gente entende que quando uma pessoa brinca com um tema, também é uma forma de debater sobre o tema, né? Mas sim, chama atenção as brincadeiras. Então, são inúmeras, várias, né? Então, o Vitória antigamente tinha um apelido, né? Que era o... tá na ponta da língua aqui. Qual era o apelido do Vitória? Pode pensar aí, Fica à vontade. Time da Furança. Time da Furança. E quando o Fatal Model entrou como parceiro, foi resgatado, né? Agora sim é o time da Furança. Tivemos também no ano passado alguns times que se manifestaram, que a torcida manifestou vontade de ter a Fatal Model como patrocinador. Então, por exemplo, Santa Cruz, né? E aí começou a pipocar na internet. Agora a cobra sobe. Então, que a cobra coral é o mascote. Mascote, Então, a gente entende que isso faz parte, né? São brincadeiras sadias, são brincadeiras que fazem parte do futebol e que, enfim, também é uma forma de poder falar sobre o tema. Do Santa eu vou dar um spoiler para o próximo patrocínio, né? Sempre fui Santa, aí tá vendo? Essa é minha, hein? Essa é minha. Avelar, para a gente... Então, eu nunca fui Santa, né? Fui Santa. Avelar, a última para a gente fechar com o Samuel Ongarato, que é o sócio-diretor da Fatal Model. Bom, então, para a gente resumir, Ongarato, para o torcedor corintiano, inclusive, o Corinthians se comunicou, se posicionou nas redes sociais, no entanto, a Fatal Model, por depender dela, ainda está de pé, ainda tem negociação ainda, exato. Não desistiu da negociação, apesar do comunicado do Corinthians. A gente vem negociando com vários times de Série A, né? E estamos buscando, sim, parceiro na Série A. E o Corinthians é um deles. Para a gente seria, obviamente, importantíssimo, um divisor de águas, como eu já falei, ser patrocinador de um time com um quilate e com a importância do Corinthians. Então, a gente segue à disposição do Corinthians, caso este tenha interesse de conversar conosco. Samuel, muito obrigado pela participação aqui no Placar Entrevista. Diretor da Fatal Model, Samuel Ongarato, conversando comigo e também com o Avelar. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.